Boa, Heitor. Então vamos lá, bom dia, galerinha. A gente vai começar hoje a aula sobre quantidade de calor, tá bom? É uma das últimas aulas do nosso setor B, que a gente divide, né? E aí ela tá na aula 12, página 203. Mas aí eu vou compartilhar com vocês o slide que eu fiz, tá? Que eu acho que fica mais fácil para vocês identificarem. Deem ok se vocês conseguem ver o meu slide. Dá para ver. Dá? Maravilha. Então a gente vai falar sobre quantidade de calor. E aí o que a gente tem que entender que é essa aula, né? Equacionar as trocas de calor entre os corpos que resultem em variações de temperatura. Aí o que acontece? Que a gente chama de calor sensível. Tudo bem? Aqui eu coloquei aqui uma tirinha, um gifzinho, só para a gente poder ver que as pessoas elas acabam errando calor, né? Usando o calor de uma maneira equivocada, certo? Por que que aqui nessa situação tá certo? Porque a casa tá pegando fogo, não é? Eu esqueci o nome desse desenho, mas do cãozinho. Mas aí a casa tá pegando fogo. Então a casa vai fornecer calor pro personagem. Então ele vai acabar recebendo calor e vai conseguir aumentar a sua temperatura. Tudo bem? E aí vamos relembrar. Calor nada mais é do que uma energia em trânsito. É em trânsito. O que isso quer dizer? Que ela vai de maior temperatura para o de menor temperatura. Sempre nesse sentido, do maior para o menor. E o que seria a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, é errado eu falar que um corpo tem calor, né? O certo é a gente falar o quê? Um corpo está com a temperatura maior que o outro. Tudo bem? Lembrando que frio e quente são sensações térmicas. Eu não posso falar assim, por exemplo, a mesa está fria. Depende. Depende de quem que eu estou comparando esses corpos. E também não posso falar, hoje está quente. Não. Depende da relação que você vai estar estabelecendo. O que eu posso falar é, sei lá, o arroz está com a temperatura maior do que o feijão. A água está com a temperatura maior que o gelo. Então a gente sempre compara esses corpos para não usar de maneira equivocada esses conceitos. E aí, eu coloquei aqui para vocês, ó. Quando um corpo com menor temperatura, né, está em contato com outro de maior temperatura, o menor vai receber calor e o maior vai dar calor. Ele vai ceder calor. Então sempre vai ser uma direção de mão única, né, de maneira espontânea. Né? Isso acontece naturalmente entre os corpos. E aí, beleza. Só que se vocês analisarem, alguns corpos vão variar a temperatura de maneira diferente. Por quê? Porque cada corpo apresenta uma composição. Então, se a gente pegar a praia, a gente pode ver que de manhã a areia ela está mais quente do que a água. Né? Ela está com a temperatura maior do que a água. Enquanto que à noite a água está com a temperatura maior que a areia. Por quê? Porque elas têm características diferentes. E isso está relacionado ao que? Ao calor sensível da substância. E aí, como que eu calculo esse calor sensível, né? Ele vai ser a minha quantidade de calor dividido pela massa vezes a sua temperatura. Então, o que é o calor sensível? É a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama do elemento. Então, lembre, ó, o calor ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor, certo? E aí, cada substância, cada elemento vai ter a sua característica. A água, ela tem a característica de apresentar o calor sensível como sendo 1, né? Escrever aqui para vocês.
ela precisa de 1 caloria para aumentar 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, o calor sensível da água é 1 caloria por grau Celsius. Ou seja, ela precisa de 1 caloria para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius. E aí, cada substância vai ter a sua. Coloquei aqui a tabelinha, ó. A água vale 1, o álcool vale 0,58. Percebam que o do álcool, como ele tem o calor específico menor, ele vai precisar do quê? Ele precisa de menos calor para aumentar a sua temperatura. O alumínio é 0,22, o ar é 0,24, e aí essa tabelinha a gente não precisa decorar, e sim apenas compreender, que aí é a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius sua temperatura. Só que aí a gente falou do elemento. E se a gente for tratar de um corpo, por exemplo, uma garrafa térmica, uma bolsa térmica, um copo de isopor, uma bolsa térmica de bebida e assim por diante. Aí a gente não trata mais como sendo calor específico, a gente trata como sendo capacidade térmica. Isso quer dizer que vai ser de um corpo. A fórmula, ela é bem diferente da outra, ó. A capacidade térmica vai ser calor por temperatura só, pela variação de temperatura. Ou a massa do corpo vezes o calor específico dele. Percebam que o calor sensível, né, o calor específico, a gente coloca Czinho. E se for capacidade térmica, é Czão. Tá, ó, eu coloquei aqui, ó, Czão, capacidade térmica, Czinho, calor específico. Então, Czão vai representar do corpo e o Czinho da substância do elemento. Percebam que até a unidade de medida é diferente, ó, é caloria por grau Celsius e aqui é caloria por grama grau Celsius. Então, tem essa modificação com eles. E aí, beleza, né? A gente vai ouvir muito falar em calorímetro. O que seria esse calorímetro? É um recipiente protegido do meio exterior, ele vai estar isolado, né? Onde ocorre a troca de calor. Então, é como se fosse um recipiente que eu faço as trocas de calor lá dentro. Então, eu coloco, por exemplo, gelo e água. A água vai dar calor para o gelo, só entre eles. O restante vai estar isolado, certo? E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui até um gifzinho, né? Indo dormir no verão. Por quê? Porque aqui o nosso calorímetro seria o quarto do Bob Esponja. A troca de calor vai estar acontecendo ali dentro. Tudo bem? Estaria isolado do meio de fora. Mas é só uma brincadeira, né? E aí, o que ele fala aqui? A grandeza relevante num calorímetro, sua capacidade térmica. Então, quanto melhor isolante for o calorímetro, melhor ele vai ser para o circuito. E aí, beleza. Como que a gente calcula, então, essa quantidade de calor, né? A quantidade de calor, olhem a fórmula aqui embaixo. Ela é a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa quantidade de calor é o que vai trocar. Então, o que um calor vai fornecer para o outro. O que um corpo, né, vai fornecer de calor para o outro. Lembra que calor é energia em trânsito, ele vai de um para outro. Aqui em cima, eu coloquei aqui para vocês saberem como, da onde que veio essa conversão, né? Então, se eu pegar 1 grama de água e eu elevar de 14,5 para 15,5, vai ser necessário 1 caloria, que equivale a aproximadamente 4,158 joules. Tudo bem? Essa experiência ficou conhecida como o equivalente do trabalho mecânico e calor, que James Joule realizou. E aí a gente consegue equacionar pela nossa tabelinha, pela nossa fórmula, né? Q igual a M vezes C vezes delta teta. Cuidado que aqui a gente tem várias unidades de medida, né? Grama, calor, caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura. Só que assim, é bem simples. Se a gente entender como é que funciona o circuito, a gente mata todo o exercício, tá? Alguém gostaria de perguntar? Tem alguma dúvida? Gostaria de ouvir dúvidas por enquanto eu abro os próximos exercícios.
Ninguém tem? Ah, tem chat aqui, ó. Cadê? Não. Ninguém dúvidas, pessoal? Eu, por enquanto, tá tranquilo. Pra Tranquilo? mim, não sei pros Professor, outros. esse Oi. slide você vai disponibilizar também? Lógico. Tem como você mandar pra galera doar? Que a gente, né? Meio complicado. Manda Posso como mandar PDF, para qualquer nós coisa também. lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu mando no grupo da Mando, sala. mando. Fica Valeu, tranquilo. valeu, valeu. Imagina. Então lembrem, galera, que quando um corpo fornecer calor para o outro, ele fica positivo, né? E aí, quer dizer, quando ele dá calor, ele fica negativo. E quando o corpo recebe, ele aumentou a temperatura, então ele fica positivo. Então, quem recebe fica positivo, quem dá fica negativo. Tudo bem, gente? É bom a gente entender como é que vai funcionar essa troca de calor, né? Porque se um fornece, o outro tem que receber de maneira igual, porque senão fica desequilibrado essa troca de calor, porque aí um não pode dar mais do que tem, né? Então, já que a gente já está craque nisso, vamos fazer um exercício. Um exercício. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Conseguem ver aqui o exercício? Sim ou não? Sim, ótimo. Então vamos lá. Como se determina o valor energético dos alimentos? Não sei se vocês já perceberam, mas a maior parte dos alimentos vem com aquela tabela nutricional. E lá dentro vem quanto que equivale, né? Quanto que de calorias ou quilocalorias vai ter de um determinado alimento. Todos os alimentos têm que ter, né? Já é uma obrigação isso. Mas aí, como é que eles fazem para descobrir isso, né? Então ele fala, né? Você já se perguntou de que forma alguém determinou o valor energético, por exemplo, de cada 100 gramas de banana é aproximadamente 90 quilocalorias? Lembrando que o quilo vale 1.000. Uma maneira de determinar o valor energético de um alimento é aproveitar o calor liberado em sua completa combustão para aquecer certa massa de água, aferindo-se a variação de temperatura da água. É possível estimar a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Em tese, é a energia que o alimento libera quando você o digere. Observe a tabela abaixo. O valor nutricional de 100 gramas de banana nanica crua. Então, aqui ele coloca todo a tabela nutricional da banana. Só que o que a gente tem que focar é no valor energético. Então, se eu pegar 100 gramas de banana e eu tentar eu fazer a queima desse alimento, ele vai fornecer 90 quilocalorias de água para o meu corpo. E aí, é claro, cada alimento vai ter a sua liberação de calor. Aí ele coloca os outros elementos do alimento, mas que a gente não precisa se preocupar por enquanto. E aí ele fala: considere que um laboratório responsável por conferir o teor energético dos alimentos tenha sido consultado para verificar se a tabela acima está ou não correta. Suponha que 150 gramas de banana nanica crua tenham sido queimadas e que o calor liberado nessa combustão tenha sido empregado para aquecer 2 litros d'água, inicialmente a 20 graus Celsius. Considerando que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha sido efetivamente absorvida pela água, e assumindo verdadeiros os valores apresentados na tabela, qual vai ser a temperatura atingida pela água? A temperatura final atingida pela água deve ser a Muita densidade. informação, mané. Bastante Porra. coisa, mas a gente vai por partes.
Então, ele deu a densidade e o calor específico. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? É analisar em relação à massa da banana que ele falou para a gente. A tabela dá 100 gramas. Ele está usando o quê? 150. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. 100 gramas da banana, se vocês olharem, libera 90 quilocalorias. Só que, se eu usar 150, eu vou estar usando 100 mais 50. Então, eu sei que 100 libera 90. Se eu usar 100 gramas, eles vão liberar 45, que é a metade. Então, se eu for usar 150, eu vou usar 90 mais 45. Deixa eu aumentar aqui. Opa, maravilha. Então, se eu usar 100 gramas, eu tenho 90 quilocalorias. E se eu usar 50 gramas, eu tenho 45 quilocalorias. Ou seja, se eu usar 150 gramas, eu vou ter 90 mais 45. Isso vai dar 135 quilocalorias. Certo até aqui? E aí a gente tem a informação importante. Ele falou que desse valor que ele tem, a água só absorve 60%, não é? É aí que a gente faz, então, o nosso cálculo. 135 quilocalorias corresponde a 135 mil calorias. Ok? Aí a gente tem que lembrar da nossa fórmula, que é igual a M vezes C vezes delta teta. Vou chamar de dt. Então, o calor que a gente tem, que ele já falou para a gente, é de 135 mil. Só que, desse calor que ele libera, ele só consegue aproveitar 60%. E aí, para quem não lembra, 60% é 0,6. 81 mil. Perfeito! Muito bem, 81 mil calorias. E só que a água vai absorver. Agora que a água absorveu, a gente vem para a fórmula do Q macete. O Q é 81 mil, que é o calor. Qual que vai ser a nossa massa de água que ele falou aí no exercício? Ele falou que ele vai usar 2 litros, não é? 2 litros equivalem a 2 quilos, que são 2.000 gramas, tá? O calor específico da água vale 1. Qual que vai ser, então, a minha variação de temperatura? Não sei, a minha incógnita vai ser ΔT. Então, o meu ΔT vai ser 81 mil dividido por 2.000. Lembra que eu posso cortar os 3 zeros? Então, vai ficar 81 dividido por 2. E 81 dividido por 2 vai dar 40,5 graus Celsius. 40,5 graus Celsius. E aí, lembrem, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura é 40,5. E a temperatura inicial, ele já falou pra gente, vale 20 no exercício. Qual que vai ser a temperatura final? Então, eu passo a temperatura final para lá. E ela vai ficar... Opa, a temperatura inicial é 20. A temperatura final que a gente quer saber. A inicial é 20. Eu passo a temperatura inicial para lá. Então, fica 40,5 mais 20, porque lembra que ele tem que trocar o sinal. É igual a temperatura
final. Então, a temperatura final é 60,5. Matou. Aqui a gente mata o exercício. Que é letra D. Letra D. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Dúvidas até aqui? Facinho, professor, facinho. Fácil? Tá de boa. Tá de boa? Só poder jogar fórmula, né? Exatamente. Os dados. Aí agora a gente vai vir para uma questão. Will, sobe ali um pouco rapidão, por favor. Subo. Na Lá na resolução? Isso, Aí, obrigado. Imagina. Lembrando que eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, se vocês quiserem assistir novamente, tá? Ou para quem não assistiu, né? Ok, valeu. Foi? Foi. Maravilha. Vamos então fazer o nosso exercício 2. Ó, ele fala assim: o Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Okay? Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja 800 watts por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado na Terra recebe 800 watts, né? Lembrando que watts é potência do Sol. Em uma usina termosolar, utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano. Então, aqui dentro tem um cano, ó, passa um cano aqui dentro. E ela aquece o óleo contido em seu interior por 400 graus Celsius. Ou seja, o óleo que está aqui dentro, ele chega até 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, que vaporizando em uma caldeira. Então, esse óleo aquece a água e a água vai para a caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada em um gerador de energia elétrica. Então, lembra, a caldeira vai fazer a água entrar em vapor, o vapor faz com que a turbina gire, né? E esse movimento das pás, das hélices, faz com que a energia elétrica, né, seja disponibilizada para as casas. E a questão é, considerando a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora, tenha 6 metros de largura, e que focalize os 800 watts por metros quadrados de radiação proveniente do Sol. E o calor específico da água vale 1, ou, né, 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, né? Ou 1 tonelada, de 20 para 100 em 1 hora. Então, vamos lá, muita informação. Vamos começar pelo que a gente conhece, quantidade de calor, que é o que a gente chama de Q-macete. Q-macete. Então, vamos fazer o nosso Q-macete aqui, ó. Q-macete. Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Então, ele já falou para a gente, né? Ele tem ali 1 tonelada, que são 1.000 quilos de água, ou 1.000 litros. O calor específico da água a gente tem que usar agora no sistema internacional, que é Joule. Então, é 4.200. Vezes a variação de temperatura, que vai ser 100 menos 20. E aí vocês sabem, né? A gente precisa realizar sempre o parênteses primeiro.
Então, fica 1.000 vezes 4.200 vezes 80. Então, vai ficar 1.000 vezes 4.200 vai dar 4.200.000. Vezes 80 vai dar 336 milhões de joules. Essa é a quantidade de calor. E aí, se vocês lembrarem, no primeiro ano, a fórmula da potência é trabalho sobre tempo. A potência a gente vai precisar calcular. Então, o trabalho é justamente essa quantidade de calor que a gente recebeu, que é energia. Lembra que calor é energia. Energia em trânsito. E ele falou que precisa ser em 1 hora, né? Só que vocês precisam lembrar que 1 hora são exatamente o quê? Quantos segundos, gente? Cri, cri. Vixe, sei não. É 3.600? Não, né? O quê? 1 hora tem quantos segundos? Pera. Ele pediu em 1 hora ou em 1 minuto? Eu não sei, não. É 1 hora, então é 3.600. Por quê? Caralho, o moleque tá Porque afiado, para. é 60 minutos vezes, e cada minuto tem 60 segundos, né? Então dá 3.600 segundos. Eu posso cortar os zeros, né? E fazer a operação. Vai dar 93 mil watts. Lembrem que potência é watts. Ou vocês podem lembrar de mim, né? O Will é potente, então potente é W. É à vontade. E aí agora a gente faz uma regrinha de 3. Como que a gente faz uma regrinha de 3? Ele falou para a gente que a Terra tem 800 watts para cada metro quadrado na Terra. Se forem 93 mil watts, qual que vai ser a minha área? Então, a gente faz uma regrinha de 3. 800 vezes A é igual a 93 mil. Okay? Porque 93 mil vezes 1 é 93 mil. Então, a minha área vai ser 93 mil dividido por 800. Posso cortar os zeros, então fica 930 dividido por 8. Quando a gente fizer essa divisão, vai dar exatamente 116,25 metros quadrados. Ok? Só que até aí, beleza, né? Não é isso que ele quer. Ele quer saber qual que vai ser o comprimento, né? Então, é só a gente lembrar. Como é um retângulo, a área do retângulo é o quê? A área é base vezes altura. A área a gente já tem, 116,25. E ele falou que, se vocês olharem aí, ele tem 6 metros de largura, né? Então, eu vou usar a base como sendo 6. Falta saber qual que vai ser a altura. Então, é só eu fazer 116,25 dividido por 6. Isso vai dar aproximadamente, né, 19 metros. E aí, nas respostas, ele pede, vai estar entre aonde, né? Onde vai estar isso? Vai estar... Oh, Jesus, tá aqui. Esse valor vai estar entre que valor? Então, 19. 19 está entre 15 e 21? Tá, matou. Matamos o exercício até aqui. Aí eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios da ATM e anexarem para mim na sala de aula. Will, dá uma subidinha lá, por favor. Volto lá, volto lá. Thank you. Alguém tem alguma dúvida, gente? Dá Pergunta uma agora. baixadinha, por favor. Abaixar? É, só um tequinho. Aí, valeu. Quem tiver Obrigado. alguma dúvida, pergunte, gente. Não, por enquanto tá tranquilo, valeu. Por enquanto tá tranquilo? Por enquanto, né? Show de bola.
Então, só para a gente poder fazer uma síntese, né? O calor ele vai sempre passar de um corpo de maior temperatura para o de menor, tudo bem? E não o processo inverso, ele é sempre espontâneo, acontece naturalmente. Cada elemento, cada substância tem um calor específico próprio, né? O alumínio tem o dele, o chumbo tem o dele, a água tem a dela. E para eu saber quanto que esse corpo vai perder ou vai ganhar, a gente aplica a nossa fórmula do Ki-Macete, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrem que variação é delta, que é final menos inicial, que é delta, que é final Não menos começa inicial. não, não começa não, não começa não. E aí a gente multiplicando todo mundo, a gente acha a quantidade de calor. E aí lembrem que tem que ser um processo igualitário. O que um perde, o outro ganha. E o que um ganha, o outro perde. Na mesma intensidade, né? Não tem como um ganhar mais do que o outro forneceu. Tranquilo, galera? Dúvidas? Você pode mandar o slide no grupo? Lógico, vou disponibilizar para vocês sem o slide. Fiquem tranquilos. Tá bom? Eu vou interromper então a gravação. Se inscreva no canal, deixe o like e ative a notificação.